Um cavalo procurava desesperadamente abrigo durante uma tempestade. Caminhando pela densa neve e quase congelando, ele avista uma cabana. Chegando lá, o homem que morava na cabana fica surpreso. Dentro do cavalo, havia algo que ninguém jamais havia visto. Antes de ouvir essa história emocionante, lembre-se de se inscrever no canal. Na pequena cidade de Vale das Serras, onde o inverno chegava com força total, Miguel observava o cavalo misterioso que havia batido em sua porta naquela noite tempestuosa. O animal, agora mais aquecido graças ao cobertor e ao calor da lareira, ainda emanava aquela luz enigmática do peito, um brilho suave que pulsava como se contasse uma história antiga. Miguel não conseguia desviar o olhar daquele fenômeno. Em seus 15 anos como veterinário, nunca havia presenciado algo assim. Depois do acidente que o levou a se isolar naquela cabana nos confins da cidade, jurou que nunca mais trabalharia com cavalos. Mas ali estava ele, cuidando de um que parecia ter saído direto de um conto de fadas. "De onde você veio?", murmurou, passando a mão pela crina ainda úmida do animal. O cavalo respondeu com um relincho suave, seus olhos profundos fixos em Miguel, como se pudesse enxergar através de sua alma. Na manhã seguinte, a tempestade havia diminuído, mas a neve ainda cobria tudo ao redor. Miguel decidiu levar o cavalo até o celeiro anexo à cabana, onde poderia examiná-lo melhor. Foi quando notou algo ainda mais intrigante: uma marca em forma de lua crescente na testa do animal, que também emitia um brilho tênue. A notícia sobre o cavalo misterioso se espalhou rapidamente pela cidade. Sofia, uma jovem jornalista do jornal local, foi a primeira a aparecer na porta de Miguel, câmera em punho e olhos brilhando de curiosidade. "Doutor Miguel, soube que você encontrou algo extraordinário", disse ela, ajeitando o cachecal vermelho que contrastava com a paisagem branca. Miguel hesitou. Não estava acostumado a receber visitas, muito menos a dar entrevistas. Mas havia algo em Sofia que o intrigou. Talvez fosse sua determinação ou o modo como seus olhos se iluminaram ao ver o cavalo pela primeira vez. "É verdade que ele brilha?", perguntou ela, aproximando-se cautelosamente do animal. "Veja por si mesma", respondeu Miguel, conduzindo-a até o celeiro. O cavalo reagiu de maneira surpreendente à presença de Sofia. A luz em seu peito intensificou-se, e ele se aproximou dela como se a conhecesse há anos. Sofia estendeu a mão, tocando suavemente o focinho do animal, e nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Imagens começaram a se formar no ar ao redor deles, como hologramas feitos de luz. "Isso é impossível", sussurrou Sofia, mas as imagens eram reais. Mostravam uma antiga lenda local sobre cavalos místicos que protegiam a região, guardiões de um segredo que havia se perdido no tempo. Miguel percebeu que aquele não era um encontro casual. O cavalo havia escolhido sua cabana por algum motivo, e agora Sofia estava ali, testemunhando algo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas toda a história de Vale das Serras. A jovem jornalista tirou um pequeno caderno da bolsa e começou a fazer anotações frenéticas. "Doutor Miguel, isso é maior do que imaginávamos. Você já ouviu falar da profecia dos guardiões?" Antes que Miguel pudesse responder, o cavalo relinchou novamente e mais imagens se formaram, desta vez mostrando uma antiga biblioteca escondida nas montanhas, protegida por símbolos idênticos à marca na testa do animal. "A biblioteca perdida de Vale das Serras", murmurou Sofia, seus olhos arregalados de espanto. "Achávamos que era apenas uma lenda, mas..." Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela manhã estava se transformando no início de algo muito maior do que ele poderia ter imaginado quando abriu sua porta na noite anterior. O cavalo não estava apenas procurando abrigo, estava procurando por eles. "Precisamos descobrir mais", disse Sofia, seu rosto iluminado pelo entusiasmo da descoberta. "Há registros antigos na prefeitura que podem nos ajudar a entender o significado disso tudo." Miguel olhou para o cavalo, depois para Sofia e, finalmente, para a janela do celeiro, onde os primeiros raios de sol começavam a penetrar a névoa da manhã. Depois de anos se escondendo do mundo, algo dentro dele despertava.
uma curiosidade que há muito tempo havia adormecido, um desejo de descobrir a verdade por trás daquele mistério. Sofia passou a manhã inteira nos arquivos da prefeitura, mergulhada em documentos antigos e mapas amarelados pelo tempo. Miguel, relutante em deixar o cavalo sozinho, permaneceu no celeiro, mas mantinha contato constante com ela por mensagens. A cada nova descoberta, seu coração acelerava um pouco mais. Encontrei algo. A mensagem de Sofia chegou no início da tarde. Preciso que você veja isso pessoalmente. Após garantir que o cavalo estivesse confortável e bem alimentado, Miguel dirigiu até o centro da cidade. O prédio da prefeitura era uma construção imponente do século XIX, com suas colunas de mármore e escadaria majestosa. No arquivo histórico, no subsolo, Sofia o esperava com uma pilha de documentos sobre a mesa. Olhe isso. Ela apontou para um mapa antigo, suas bordas desgastadas pelo tempo. Esta marca aqui na montanha é idêntica à que o cavalo tem na testa. Miguel examinou o documento com atenção. O mapa mostrava uma região nas montanhas que circundavam o Vale das Serras, com símbolos estranhos, marcados em pontos específicos. Um deles, exatamente igual à marca do cavalo, estava localizado em uma área conhecida localmente como Pico do Guardião. Há mais, continuou Sofia, puxando um livro encadernado em couro. Este é o diário de Helena Mendes, uma das fundadoras da cidade. Ela menciona repetidamente os cavalos de luz e uma biblioteca sagrada que guardava conhecimentos ancestrais. Enquanto lia trechos do diário, Miguel sentia as peças se encaixando. Helena descrevia os cavalos como guardiões do conhecimento antigo, seres místicos que protegiam segredos poderosos. Segundo seus relatos, a biblioteca foi selada durante um período de grandes mudanças na região, e apenas os escolhidos pelos cavalos poderiam encontrá-la novamente. Tem mais uma coisa. Sofia hesitou por um momento. Helena menciona uma profecia. Ela diz que quando o último guardião encontrasse o escolhido, a luz retornaria ao vale. Nesse momento, o celular de Miguel tocou. Era sua vizinha, Ana, que havia prometido verificar o cavalo. Miguel, você precisa voltar. Algo está acontecendo com ele. Sem perder tempo, Miguel e Sofia correram de volta à cabana. O que encontraram os deixou sem palavras. O cavalo estava no centro do celeiro e a luz em seu peito havia se expandido, formando um padrão complexo no chão, um mapa luminoso que mostrava exatamente o caminho até o pico do guardião. É um chamado, sussurrou Sofia, seus olhos brilhando com a luz refletida. Ele está nos mostrando o caminho. Ana, uma senhora de 70 anos que conhecia cada história da região, observava a cena com um misto de espanto e reconhecimento. Minha avó costumava contar histórias sobre isso. Dizia que um dia os cavalos voltariam para despertar a sabedoria antiga. Miguel sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Por anos, havia se escondido do mundo, tentando esquecer seu passado. Agora, o destino o colocava no centro de algo muito maior que ele mesmo. Se vamos fazer isso, disse ele finalmente, precisamos nos preparar adequadamente. O Pico do Guardião é perigoso nesta época do ano. Sofia já estava em seu telefone, pesquisando mapas modernos da região. Podemos começar a subida amanhã ao amanhecer. Segundo as previsões, teremos uma janela de bom tempo. Ana se ofereceu para cuidar da cabana durante a ausência deles. Levem isso, disse ela, entregando a Miguel um antigo medalhão de família. Dizem que pertenceu a uma das antigas guardiãs. Pode ser útil. Enquanto preparavam os equipamentos necessários para a expedição, o cavalo permanecia calmo, sua luz pulsando suavemente, como se aprovasse seus planos. O mapa luminoso no chão começou a desvanecer, mas Miguel e Sofia já haviam memorizado o caminho. A noite caiu sobre o Vale das Serras, trazendo consigo uma quietude carregada de expectativa. Amanhã, eles embarcariam em uma jornada que poderia revelar segredos guardados por gerações. Miguel olhou pela janela do celeiro, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu limpo. Por que eu? Perguntou ele ao cavalo, que respondeu com um olhar profundo e significativo. Sofia, organizando seu equipamento fotográfico, parecia ler seus pensamentos. Às vezes não escolhemos nossos destinos, eles nos escolhem.
O amanhecer chegou com uma claridade diferente, como se o próprio céu soubesse da importância daquele dia. Miguel e Sofia se encontraram na base do Pico do Guardião quando os primeiros raios de sol começavam a dourar as nuvens. O cavalo, surpreendentemente, havia insistido em acompanhá-los, sua luz interior mais forte do que nunca. "Você tem certeza que ele consegue fazer essa subida?" perguntou Sofia, ajustando sua mochila de equipamentos. Como resposta, o cavalo começou a subir a trilha com uma agilidade impressionante, seus cascos encontrando naturalmente os melhores apoios nas rochas. A luz em seu peito parecia pulsar em sincronia com cada passo, como se estivesse em harmonia com a própria montanha. À medida que subiam, Miguel começou a notar mudanças sutis na vegetação. Plantas que ele nunca havia visto antes apareciam entre as rochas, algumas delas emitindo um brilho suave semelhante ao do cavalo. Sofia fotografava tudo, seus olhos brilhando de empolgação a cada nova descoberta. "Olhe isso!" exclamou ela, apontando para uma formação rochosa. Entalhados na pedra, símbolos antigos formavam um padrão circular, com a mesma marca de lua crescente que o cavalo tinha na testa. Miguel passou a mão sobre os entalhes, sentindo sua textura sob os dedos. No momento em que tocou o símbolo central, o medalhão que Ana havia lhe dado começou a esquentar em seu bolso. Ao retirá-lo, viram que também emitia um brilho suave. "É como se estivesse respondendo aos símbolos", observou Sofia, filmando o fenômeno. O cavalo se aproximou da parede rochosa e tocou com seu focinho o símbolo central. Instantaneamente, uma série de luzes começou a se acender na rocha, formando um caminho que subia a montanha em espiral. "É um mapa!" exclamou Miguel. Os símbolos são pontos de referência para encontrar a biblioteca. Seguindo as indicações luminosas, continuaram a subida. O ar ficava mais rarefeito à medida que ganhavam altitude, mas nenhum dos dois sentia o cansaço que normalmente acompanharia uma escalada tão íngreme. Era como se uma energia antiga os sustentasse. No meio da tarde, alcançaram um platô natural na montanha. A vista era de tirar o fôlego. Todo o Vale da Serra se estendia abaixo deles, com suas casas parecendo miniaturas na distância. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma formação rochosa peculiar à frente. "Parece uma porta", murmurou Sofia, aproximando-se da estrutura que se assemelhava a um portal natural na rocha. O cavalo relinchou suavemente e se posicionou em frente ao portal. A luz em seu peito se intensificou, projetando-se em direção à rocha. Ao mesmo tempo, o medalhão no pescoço de Miguel começou a vibrar com mais força. "O que devo fazer?" perguntou Miguel, mais para si mesmo do que para os outros. Como resposta, o cavalo inclinou sua cabeça em direção ao portal, indicando que Miguel deveria usar o medalhão. Com as mãos tremendo ligeiramente, ele ergueu o objeto antigo em direção à rocha. O que aconteceu em seguida deixou os dois sem fôlego. O medalhão e a luz do cavalo se conectaram em um feixe brilhante, e a rocha começou a ressoar com um som profundo e musical. Lentamente, linhas de luz começaram a se formar na superfície da pedra, revelando entalhes que antes eram invisíveis. "São palavras", disse Sofia, aproximando-se para fotografar. "Parecem estar em uma língua antiga." Miguel reconheceu alguns símbolos similares aos que havia visto nos documentos da prefeitura. "Precisamos decifrar isso. Deve ser a chave para abrir a entrada." O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Decidiram montar acampamento no platô, sabendo que precisariam de luz natural para continuar a exploração. Enquanto preparavam o local para passar a noite, o cavalo permanecia vigilante próximo ao portal, sua luz pulsando como um farol na escuridão crescente. "Sabe", disse Sofia enquanto acendia uma pequena fogueira, "minha avó costumava dizer que as maiores descobertas acontecem quando estamos prontos para elas. Talvez seja por isso que o cavalo escolheu este momento para aparecer." Miguel observou as estrelas que começavam a pontilhar o céu. "Passei tanto tempo fugindo do meu passado. Talvez este seja o momento de enfrentá-lo." O vento sussurrava entre as rochas, trazendo consigo o eco de histórias antigas, esperando para serem redescobertas.
No silêncio da noite de montanha, ambos sentiam que estavam à beira de algo extraordinário, algo que mudaria não apenas suas vidas, mas a história de todo o vale. A noite na montanha trouxe sonhos intensos para Miguel. Em seu sono, viu imagens de cavalos luminosos galopando através dos séculos, guardando segredos e guiando aqueles que estavam prontos para recebê-los. Acordou sobressaltado com os primeiros raios do sol, encontrando Sofia já desperta, estudando suas anotações. Não consegui dormir direito, ela confessou, mostrando seu caderno repleto de desenhos dos símbolos do portal. Tem algo familiar nestes padrões. Lembram as antigas cantigas que minha avó costumava cantar. O cavalo, que permanecera vigilante durante toda a noite, aproximou-se de Sofia. Seu focinho tocou suavemente o caderno e, de repente, as palavras da antiga canção vieram à mente dela com clareza cristalina. Quando a luz encontrar a sabedoria antiga e o coração perdido retornar ao lar, os portões se abrirão para aqueles que carregam a marca dos guardiões, ela recitou, sua voz tremendo levemente com a realização. Miguel pegou o medalhão examinando-o com mais atenção à luz do dia. No centro, havia um pequeno compartimento que nunca havia notado antes. Com cuidado, conseguiu abri-lo, revelando um pequeno pergaminho dobrado. É uma partitura, disse Sofia, aproximando-se para ver melhor. As notas, elas formam o mesmo padrão dos símbolos no portal. Miguel sentiu seu coração acelerar. Anos atrás, antes do acidente que o afastou de tudo, ele havia sido professor de música no conservatório da cidade. Suas mãos tremiam enquanto segurava o pergaminho. A música é a chave, ele murmurou, recordando-se das antigas lendas sobre o poder do som nas montanhas. Não são apenas símbolos para serem lidos, são notas para serem cantadas. Sofia tirou uma pequena flauta de sua mochila. Sempre carrego isso comigo. Era da minha avó. Miguel estudou a partitura por alguns momentos, deixando que a melodia se formasse em sua mente. O cavalo se aproximou, sua luz pulsando em um ritmo que parecia acompanhar a música imaginada. Vou tentar tocar, disse Sofia, posicionando a flauta. Você pode cantar as palavras da canção? Quando os primeiros sons da flauta preencheram o ar da manhã, algo extraordinário começou a acontecer. A luz do cavalo intensificou-se, e os símbolos no portal começaram a brilhar em resposta. Miguel, deixando sua voz se juntar à melodia, sentiu uma energia antiga despertar dentro de si. As palavras da canção fluíam naturalmente, como se ele as conhecesse desde sempre. Era uma melodia que falava de guardiões ancestrais, de conhecimento preservado através dos tempos e de um destino que aguardava aqueles que fossem dignos de recebê-lo. À medida que a música crescia, ecos começaram a ressoar pelas montanhas, como se toda a natureza ao redor estivesse respondendo ao chamado. O medalhão em seu pescoço vibrava com intensidade crescente e a luz do cavalo se expandia, envolvendo todo o portal em um brilho dourado. De repente, um som profundo emergiu das rochas e o portal começou a se mover. Lentamente, a pedra antiga deslizou para o lado, revelando uma passagem que descia para o interior da montanha. Conseguimos, sussurrou Sofia, baixando a flauta com mãos trêmulas. O cavalo foi o primeiro a se mover em direção à entrada, sua luz iluminando o caminho à frente. O túnel que se revelava era amplo, com paredes cobertas por entalhes que pareciam contar uma história através de imagens e símbolos. Olhe isso, disse Miguel aproximando-se de um dos painéis. São registros da história do vale, mas diferentes de tudo que conhecemos. Sofia começou a fotografar metodicamente cada seção da parede, seus olhos arregalados de espanto. Estas imagens mostram eventos que não estão em nenhum livro de história. É como se existisse uma narrativa paralela, preservada apenas aqui. À medida que avançavam pelo túnel, a luz do cavalo revelava mais e mais detalhes. Havia representações de encontros entre humanos e cavalos luminosos, cerimônias antigas realizadas no topo das montanhas e símbolos que pareciam conter códigos ou mensagens ocultas. Miguel, chamou Sofia, sua voz ecoando nas paredes antigas. Tem algo aqui que você precisa ver. Em um dos painéis havia uma imagem que fez o coração de Miguel parar por um momento.
Era a representação de um homem tocando música para um grupo de cavalos luminosos, e o medalhão que ele carregava era idêntico ao que Ana havia lhe dado. Não pode ser coincidência, disse Sofia, observando sua reação. Você foi escolhido para isso, Miguel. Talvez seja por isso que o cavalo procurou especificamente por você naquela noite. O túnel continuava descendo, prometendo mais revelações à frente. O ar estava surpreendentemente fresco, e uma corrente suave parecia chamá-los para mais fundo na montanha. O cavalo parou por um momento, virando-se para olhar para eles, como se perguntasse se estavam prontos para continuar. O túnel desembocou em uma câmara circular tão vasta que a luz do cavalo mal alcançava seu teto abobadado. Pilares de cristal se erguiam do chão até as alturas, cada um emitindo um brilho suave em diferentes cores. No centro da câmara, um pedestal circular guardava algo que fez Sofia e Miguel prenderem a respiração. Um livro antigo, maior que qualquer um que já haviam visto. É o Códice dos Guardiões, sussurrou Sofia, reconhecendo o objeto das descrições nos documentos que havia estudado. Diziam que era apenas uma lenda. O cavalo se aproximou do pedestal, e sua luz pareceu dialogar com os cristais da câmara. Um a um, os pilares começaram a brilhar mais intensamente, revelando que não eram simples colunas decorativas. Eram, na verdade, estantes cristalinas repletas de manuscritos e artefatos antigos. É uma biblioteca viva, disse Miguel, maravilhado. Ao tocar um dos pilares, imagens começaram a se formar no ar ao seu redor, mostrando cenas da história do vale como se fossem hologramas tridimensionais. Sofia começou a fotografar freneticamente, mas logo percebeu algo estranho. As fotos não estão registrando as imagens, disse ela, frustrada, mostrando a tela da câmera, onde apareciam apenas os pilares, sem os hologramas. Talvez seja proposital, respondeu Miguel, aproximando-se do livro central. Esse conhecimento deve ser protegido, transmitido apenas para aqueles que estão prontos. Quando Miguel tocou o códice, o medalhão em seu pescoço começou a brilhar intensamente. As páginas do livro se abriram sozinhas, revelando textos escritos em uma língua antiga, mas que, surpreendentemente, ele conseguia compreender. É a história completa dos Guardiões. Ele começou a ler em voz alta. Fala sobre uma antiga aliança entre humanos e cavalos místicos, formada para proteger um conhecimento sagrado sobre a harmonia entre todos os seres. Sofia se aproximou, seus olhos brilhando de fascinação. Continua, pediu ela, enquanto tirava seu caderno para fazer anotações. Segundo o livro, os cavalos não são apenas guardiões, são pontes entre diferentes níveis de consciência. A luz que eles carregam é uma manifestação física de uma energia antiga que permite acessar conhecimentos além da compreensão comum. O cavalo se posicionou ao lado deles, e sua luz começou a interagir com as páginas do livro, fazendo surgir mais imagens no ar. Mostravam uma época em que humanos e natureza viviam em perfeito equilíbrio, quando a música e a luz eram utilizadas para curar e transformar. Aqui fala sobre um evento chamado A Grande Separação, continuou Miguel, virando as páginas com cuidado. Quando os humanos começaram a se afastar desse conhecimento antigo, os cavalos guardiões se retiraram para dimensões paralelas, aguardando o momento certo para retornar. Sofia franziu a testa, pensativa. E por que agora? Por que escolheram este momento para voltar? Antes que Miguel pudesse responder, o chão da câmara começou a vibrar suavemente. Os pilares de cristal pulsaram em uníssono e novas imagens se formaram ao redor deles, mostrando o Vale das Serras em diferentes épocas, incluindo o presente. O vale está mudando, disse Miguel, compreendendo as imagens. A conexão antiga está se perdendo completamente. Este cavalo, ele deve ser o último dos guardiões. O animal relinchou suavemente, como que confirmando. Sua luz projetou uma última sequência de imagens, mostrando um futuro possível. O vale transformado em um lugar árido, sem a magia e a vitalidade que o caracterizavam. Mas também mostra outro caminho, continuou Miguel, apontando para uma segunda sequência de imagens que se formava. Nela, o vale florescia, com as antigas tradições sendo renovadas e integradas à vida moderna.
Sofia começou a compreender a magnitude do que haviam descoberto. Não estamos aqui apenas para encontrar a biblioteca, disse ela. Estamos aqui para reativar essa conexão antiga. O cavalo se aproximou do centro da câmara, onde um círculo de símbolos começou a brilhar no chão. Miguel reconheceu os símbolos. Eram as mesmas notas musicais do pergaminho, mas dispostas em um padrão mais complexo. É uma partitura circular, ele explicou, seu conhecimento musical se mesclando com a antiga sabedoria que começava a despertar dentro dele. Uma música que precisa ser tocada em harmonia com os ciclos naturais. Sofia pegou sua flauta novamente, enquanto Miguel segurava o medalhão. O cavalo se posicionou no centro do círculo, sua luz pulsando em um ritmo que parecia chamar por algo adormecido nas profundezas da montanha. O ar na câmara ficou carregado de expectativa, enquanto Miguel e Sofia se preparavam para tocar a música ancestral. O cavalo, no centro do círculo luminoso, parecia emanar uma energia que fazia vibrar cada molécula ao seu redor. "Estão prontos?" perguntou Miguel, sua voz ecoando na vastidão da câmara. Sofia assentiu, levando a flauta aos lábios. As primeiras notas da melodia flutuaram pelo ar, delicadas e hesitantes. Miguel, guiado por uma intuição que não compreendia totalmente, começou a cantar. Sua voz se entrelaçava com o som da flauta, criando harmonias que pareciam despertar as próprias pedras ao redor. À medida que a música crescia, os pilares de cristal começaram a ressoar, cada um emitindo um tom único que se juntava à sinfonia. O chão sob seus pés vibrava, e Miguel teve a impressão de que toda a montanha estava respondendo ao chamado. De repente, a luz do cavalo se expandiu envolvendo toda a câmara. Imagens começaram a se formar no ar, mais vívidas e detalhadas do que antes. Miguel e Sofia viram-se transportados através do tempo, testemunhando a história do vale como se estivessem lá. Viram os primeiros habitantes chegando à região, guiados pelos cavalos de luz. Presenciaram a construção de templos e observatórios alinhados com as estrelas. Sentiram a harmonia que uma vez existiu entre humanos, animais e a própria terra. Mas então, as imagens mudaram, mostrando o início da grande separação. Conflitos, ganância e medo começaram a afastar as pessoas do conhecimento antigo. Os cavalos guardiões, tristes, retiraram-se para outras dimensões, deixando apenas sussurros de sua existência nas lendas. Miguel sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto cantava. Compreendeu que o acidente que o afastara de sua paixão pela música não fora um fim, mas o início de uma jornada que o levaria de volta a seu verdadeiro propósito. Sofia, por sua vez, viu-se conectada a uma linhagem de contadoras de histórias, guardiãs da memória do vale através das gerações. Sua busca por verdades ocultas não era apenas curiosidade jornalística, mas um chamado ancestral. A música atingiu um crescendo, e o medalhão no pescoço de Miguel começou a brilhar intensamente. Um feixe de luz se projetou dele, conectando-se ao coração luminoso do cavalo e aos pilares de cristal. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A câmara pareceu se expandir, suas paredes se tornando translúcidas. Através delas, puderam ver toda a extensão de Vale das Serras, como se a montanha tivesse se tornado uma janela para o mundo exterior. Viram as casas, as ruas, os campos, e, para sua surpresa, notaram pontos de luz surgindo por toda parte. Eram pessoas, animais, até mesmo plantas, todos respondendo à chamada da música antiga. "Está funcionando", sussurrou Sofia entre as notas de sua flauta. "A conexão está sendo restabelecida." Miguel assentiu, sem interromper seu canto. Podia sentir a energia fluindo através dele, como se fosse um condutor para algo muito maior que si mesmo. O cavalo relinchou, um som cheio de alegria e triunfo. Sua luz se intensificou ainda mais, e, de repente, não estava mais sozinho. Ao seu redor, formas etéreas de outros cavalos começaram a se materializar. Os guardiões que haviam partido há tanto tempo estavam retornando. As imagens ao redor deles mudaram mais uma vez, mostrando agora um futuro possível. Vale das Serras florescendo, com tecnologia e tradição antigas coexistindo em harmonia. Pessoas redescobrindo conexões perdidas com a natureza,
utilizando música e luz para curar e transformar. Mas também viram desafios pela frente. Nem todos estariam prontos para aceitar essa mudança. Haveria aqueles que temeriam o retorno do conhecimento antigo, que tentariam suprimir o que Miguel e Sofia haviam despertado. A música começou a diminuir, as últimas notas ecoando pela câmara. Quando finalmente cessou, um silêncio profundo e reverente tomou conta do lugar. Miguel e Sofia se entreolharam, ofegantes e maravilhados com o que haviam experimentado. O cavalo se aproximou deles, seus olhos cheios de uma sabedoria antiga. "O que acontece agora?" perguntou Sofia, sua voz mal passando de um sussurro. Miguel tocou o medalhão, que ainda emitia um brilho suave. "Acho que nossa jornada está apenas começando", respondeu ele. "Temos uma missão: trazer esse conhecimento de volta ao mundo, ajudar a restaurar o equilíbrio." O cavalo assentiu como se confirmando as palavras de Miguel. As formas etéreas dos outros guardiões começaram a se dissipar, mas não antes de cada um tocar com seu focinho luminoso a testa de Miguel e Sofia. "Eles nos abençoaram", disse Sofia, sentindo uma energia nova fluindo por seu corpo. "Nos tornamos parte dos guardiões agora." Miguel olhou para o códice, ainda aberto no pedestal. "Precisamos aprender tudo o que pudermos antes de deixar este lugar. O conhecimento que guardamos aqui será crucial para o que vem pela frente." Enquanto se preparavam para mergulhar mais fundo nos segredos da biblioteca oculta, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. O destino de Vale das Serras, e talvez de muito mais, agora repousava em suas mãos. O retorno de Miguel e Sofia a Vale das Serras foi marcado por uma atmosfera de mudança palpável. Enquanto desciam a montanha, guiados pelo cavalo luminoso, notaram que a própria natureza parecia mais vibrante. Flores que não eram vistas há décadas brotavam entre as rochas, e o ar estava carregado de uma energia revigorante. Ao chegarem aos limites da cidade, foram recebidos por uma multidão curiosa e agitada. A notícia de sua expedição à montanha havia se espalhado rapidamente. Alimentada por relatos de luzes misteriosas, vistas no pico do Guardião, e sensações inexplicáveis experimentadas por muitos moradores durante a noite. Ana, a vizinha de Miguel, foi a primeira a se aproximar. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade renovada. "Vocês conseguiram, não foi?" ela perguntou, sua voz tremendo de emoção. "Senti algo mudar. É como se eu pudesse ouvir a terra novamente." Miguel e Sofia trocaram olhares, cientes do peso da responsabilidade que agora carregavam. Com cuidado, começaram a explicar o que haviam descoberto sobre a biblioteca oculta, os guardiões e a antiga conexão que precisava ser restaurada. Para sua surpresa, muitos na multidão pareciam receptivos. Alguns relataram sonhos vívidos com cavalos de luz, outros falaram sobre memórias há muito esquecidas que subitamente ressurgiram. No entanto, nem todos estavam convencidos. O prefeito da cidade, um homem pragmático chamado Carlos Mendes, observava a cena com ceticismo evidente. "Isso é loucura", ele declarou, aproximando-se de Miguel e Sofia. "Vocês não podem esperar que acreditemos em contos de fadas. O que realmente encontraram lá em cima?" Antes que pudessem responder, o cavalo deu um passo à frente, sua luz pulsando suavemente. A multidão recuou espantada, mas o prefeito permaneceu imóvel, seus olhos fixos no animal luminoso. "Impossível", murmurou ele, seu ceticismo dando lugar a uma expressão de assombro. Sofia, percebendo uma oportunidade, se adiantou. "Senhor prefeito, sabemos que isso parece inacreditável, mas é real. O que descobrimos não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro de Vale das Serras. Precisamos da sua ajuda para implementar as mudanças necessárias." Miguel complementou. "Temos conhecimento que pode revolucionar nossa agricultura, nossa relação com o meio ambiente, até mesmo nossa saúde, mas precisamos agir com sabedoria e cuidado." O prefeito hesitou, claramente dividido entre o ceticismo e a evidência diante de seus olhos. Finalmente, ele assentiu lentamente. "Muito bem. Convoquem uma reunião do conselho da cidade para amanhã. Quero ouvir tudo o que vocês têm a dizer." Nos dias que se seguiram,
Miguel e Sofia se viram no centro de uma verdadeira revolução em Vale das Serras. Com o apoio relutante, mas crescente, das autoridades locais, começaram a implementar algumas das práticas antigas que haviam aprendido. Agricultores foram ensinados a usar técnicas de cultivo que trabalhavam em harmonia com os ciclos naturais, resultando em colheitas mais abundantes e saudáveis. A música baseada nas harmonias antigas começou a ser usada em hospitais e escolas, com resultados surpreendentes na saúde e no aprendizado. O cavalo guardião, que agora respondia ao nome de Lux, tornou-se uma presença constante na cidade, sua luz servindo como um lembrete vivo da conexão recém-despertada. No entanto, nem tudo eram flores. Algumas pessoas, temendo o desconhecido ou receosas de perder poder, começaram a se opor às mudanças. Rumores sobre bruxaria e manipulação mental começaram a circular, alimentados por aqueles que se sentiam ameaçados pelo novo rumo que a cidade estava tomando. Uma noite, enquanto Miguel trabalhava tarde em seu novo estúdio de música terapêutica, Sofia irrompeu pela porta, ofegante e com os olhos arregalados. "Miguel, temos um problema", ela disse, estendendo seu tablet. "Olhe isso." Na tela, uma transmissão ao vivo mostrava um grupo de manifestantes reunidos na Praça Central. Cartazes denunciavam a influência alienígena e exigiam o fim das práticas pagãs. À frente do grupo, para o choque de Miguel, estava o Dr. Ricardo Alves, o renomado cientista que havia recentemente se mudado para a cidade. "Cidadãos de Vale das Serras", a voz de Alves ecoava pelos alto-falantes. "Não podemos permitir que nossa cidade seja tomada por superstições e charlatanismo. Exijo uma investigação completa sobre as atividades de Miguel Santos e Sofia Luz." Miguel sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros. Eles sabiam que enfrentariam desafios, mas não esperavam uma oposição tão feroz e organizada tão cedo. "O que fazemos agora?" perguntou Sofia, sua voz traindo uma mistura de medo e determinação. Miguel fechou os olhos por um momento, buscando a calma e a sabedoria que havia aprendido na montanha. Quando os abriu novamente, havia uma resolução firme em seu olhar. "Continuamos", ele disse simplesmente. "Não podemos recuar agora. O futuro do vale, e talvez de muito mais, depende de nós mantermos o curso." Enquanto a noite caía sobre Vale das Serras, Miguel e Sofia se preparavam para o que seria, sem dúvida, sua maior batalha até agora: convencer um mundo cético sobre verdades antigas há muito esquecidas e guiar sua comunidade em direção a um futuro que poucos podiam imaginar, mas que ambos sabiam ser vital para a sobrevivência de todos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de eventos para Miguel e Sofia. A cidade de Vale das Serras estava dividida, com tensões crescentes entre aqueles que abraçavam as mudanças trazidas pelo conhecimento antigo e os que as temiam. O Dr. Ricardo Alves, líder da oposição, intensificou sua campanha contra o que ele chamava de misticismo perigoso. Ele exigia provas científicas das afirmações de Miguel e Sofia, desafiando-os publicamente a submeter o cavalo guardião, Lux, a uma bateria de testes em laboratório. Miguel e Sofia sabiam que não podiam simplesmente ignorar as preocupações da comunidade científica, mas também entendiam que algumas verdades iam além do que a ciência convencional podia medir. Foi Sofia quem teve a ideia que mudaria tudo. "E se, em vez de tentar provar que estamos certos, convidássemos todos a experimentar por si mesmos?" ela sugeriu durante uma noite de planejamento. Miguel sorriu, compreendendo imediatamente. "Um festival", ele disse. "Um festival de luz e música aberto a todos." Nos dias seguintes, eles trabalharam incansavelmente para organizar o evento. A prefeitura, vendo uma oportunidade de unir a comunidade, ofereceu apoio relutante. O festival seria realizado no Grande Campo, ao pé do Pico do Guardião, um local simbólico que conectava a cidade à Montanha Misteriosa. Na noite do festival, milhares de pessoas se reuniram no campo. Luzes coloridas iluminavam o local, criando uma atmosfera mágica. Miguel e Sofia, no palco central, podiam sentir a mistura de expectativa e ceticismo na multidão. "Bem-vindos", começou Miguel,
sua voz ecoando pelos alto-falantes. Esta noite, não pedimos que acreditem em nossas palavras. Pedimos apenas que abram seus corações e mentes para uma experiência. Sofia continuou. A música que tocaremos não é apenas uma melodia, é uma ponte entre o passado e o futuro, entre o conhecido e o desconhecido. Deixem-se levar por ela. Com um aceno, Miguel deu início à sinfonia. As primeiras notas flutuaram pelo ar, suaves e hipnotizantes. Sofia juntou-se com sua flauta e logo outros músicos, espalhados pela multidão, começaram a tocar. À medida que a música crescia, algo extraordinário começou a acontecer. Pequenos pontos de luz surgiram entre as pessoas, como vagalumes dançando ao ritmo da melodia. Muitos na multidão ofegaram, surpresos, ao ver que as luzes emanavam de seus próprios corpos. Lux, o cavalo guardião, entrou majestosamente no campo, sua luz pulsando em sincronia com a música. Ao seu redor, formas etéreas de outros cavalos guardiões começaram a se materializar, visíveis para todos. O doutor Alves, que observava de um canto com seus instrumentos de medição, parecia atordoado. Seus aparelhos registravam leituras impossíveis de energia e fenômenos que desafiavam explicação. A música atingiu seu ápice e uma onda de energia percorreu o campo. Pessoas relataram depois sensações de profunda paz, conexão com a natureza e memórias de vidas passadas. Alguns choravam, outros riam, muitos se abraçavam, sentindo-se parte de algo maior que eles mesmos. Quando as últimas notas se dissiparam no ar, um silêncio reverente caiu sobre a multidão. Foi o prefeito Carlos Mendes quem primeiro quebrou o silêncio, sua voz embargada de emoção. Creio que falo por todos quando digo que testemunhamos algo extraordinário esta noite, algo que não pode ser negado ou ignorado. Nos dias que se seguiram, Vale das Serras se transformou. O ceticismo deu lugar à curiosidade e ao desejo de aprender. O doutor Alves, profundamente impactado pela experiência, propôs uma parceria com Miguel e Sofia para estudar e documentar os fenômenos que haviam testemunhado. A biblioteca oculta na montanha foi aberta ao público, sob a supervisão cuidadosa de guardiões treinados por Miguel e Sofia. O conhecimento antigo começou a ser integrado à vida moderna da cidade, resultando em avanços surpreendentes em diversas áreas. A agricultura floresceu com técnicas sustentáveis, que pareciam quase mágicas em sua eficácia. A saúde da população melhorou drasticamente com a introdução de terapias baseadas em música e luz. As escolas incorporaram ensinamentos sobre a conexão com a natureza e o equilíbrio interior, formando uma nova geração mais consciente e harmoniosa. Vale das Serras se tornou um farol de esperança e inovação, atraindo visitantes e pesquisadores de todo o mundo. Miguel e Sofia, agora reconhecidos como os guardiões do vale, continuaram seu trabalho de educar e inspirar, sempre guiados pela sabedoria antiga e pela luz dos cavalos guardiões. Numa tarde tranquila, anos após o festival que mudou tudo, Miguel e Sofia estavam sentados na varanda da cabana, observando o pôr do sol sobre o vale. Lux pastava calmamente nas proximidades, sua luz suave pulsando em harmonia com o ambiente. "Você já imaginou que nossa jornada nos traria até aqui?" perguntou Sofia, um sorriso sereno em seu rosto. Miguel pegou sua mão, sentindo a energia suave que fluía entre eles. "Nem nos meus sonhos mais loucos", ele respondeu. "Mas agora não consigo imaginar um caminho diferente." 5 anos se passaram desde o festival que transformou o Vale das Serras. A cidade prosperava, tornando-se um modelo de harmonia entre tradição e progresso. Miguel e Sofia, agora reconhecidos como os guardiões principais, dedicavam-se a ensinar e orientar uma nova geração de protetores do conhecimento antigo. Numa manhã de outono, enquanto Miguel conduzia uma aula de música terapêutica no novo centro comunitário, Lux rompeu pela porta, sua luz pulsando de forma errática. Os alunos ficaram em silêncio, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. "O que foi, amigo?" perguntou Miguel, aproximando-se do cavalo guardião. Lux relinchou suavemente e projetou uma série de imagens no ar.
Miguel viu flashes de uma caverna desconhecida, símbolos antigos que não reconhecia, e, para sua surpresa, o rosto de uma mulher idosa que parecia estranhamente familiar. Sofia entrou correndo na sala, ofegante. Miguel, você viu isso? Lux me mostrou as mesmas imagens no observatório. Antes que Miguel pudesse responder, Ana, agora com 75 anos, entrou apoiada em uma bengala. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e preocupação. É ela, disse Ana, apontando para a imagem da mulher idosa que ainda pairava no ar. Minha avó, Elisa. Mas ela partiu há mais de 50 anos. O que isso significa? Miguel e Sofia trocaram olhares. Eles sabiam que quando os guardiões mostravam visões do passado, geralmente era um sinal de que algo importante havia sido esquecido ou perdido. Ana, começou Sofia gentilmente. Você se lembra de sua avó ter mencionado alguma caverna ou símbolos como estes? Ana franziu a testa, esforçando-se para lembrar. Ela costumava contar histórias sobre um lugar secreto nas montanhas, um refúgio dos tempos antigos. Mas sempre achei que eram apenas contos para me fazer dormir. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Acho que descobrimos por que Lux está agitado. Há mais para a história de Vale das Serras do que pensávamos. Rapidamente, eles organizaram uma expedição. Miguel, Sofia, Ana e um pequeno grupo de guardiões aprendizes partiram em direção às montanhas, guiados por Lux. O cavalo os levou por trilhas antigas, quase apagadas pelo tempo, até uma fenda quase invisível na rocha. Ao entrarem na caverna, ficaram maravilhados. As paredes estavam cobertas por pinturas e símbolos que brilhavam suavemente, como se tivessem sido feitos com a mesma luz que emanava de Lux. Incrível, murmurou Sofia, fotografando tudo meticulosamente. Estes símbolos são ainda mais antigos que os da biblioteca na montanha. Ana caminhava lentamente, tocando as paredes com reverência. Agora me lembro, disse ela, sua voz tremendo de emoção. Vovó Elisa me trouxe aqui uma vez, quando eu era muito pequena. Ela disse que era o berço dos guardiões, o lugar onde tudo começou. Miguel se aproximou de um grande círculo desenhado no centro da caverna. Ao tocar nele com o medalhão, o chão começou a tremer suavemente. Uma luz intensa brotou do círculo e, de repente, eles se viram cercados por projeções etéreas de antigos guardiões. Homens, mulheres e cavalos de luz de eras passadas. Uma figura se destacou. Era Elisa, a avó de Ana, mais jovem e radiante. Sua voz ecoou pela caverna. Se estão vendo esta mensagem, significa que o conhecimento foi redescoberto e o equilíbrio está sendo restaurado. Mas lembrem-se, o trabalho de um guardião nunca termina. Novos desafios virão, e vocês precisarão ser a luz que guia o caminho. As imagens mostraram então visões do futuro, desafios ambientais, conflitos sociais, mas também grandes avanços e descobertas. Miguel e Sofia compreenderam que sua missão era maior do que imaginavam. Vale das Serras era apenas o começo. Quando as projeções se dissiparam, o grupo ficou em silêncio, absorvendo o peso da responsabilidade que agora carregavam. O que fazemos agora? Perguntou um dos jovens aprendizes, sua voz misturando medo e excitação. Miguel sorriu, sentindo uma renovada sensação de propósito. Continuamos aprendendo, ensinando e crescendo. O conhecimento que guardamos não é apenas para Vale das Serras, mas para o mundo inteiro. Sofia assentiu, já planejando os próximos passos. Precisamos expandir nosso alcance, criar novas parcerias. Talvez uma rede global de guardiões? Enquanto deixavam a caverna, cada um carregando novas revelações e responsabilidades, sabiam que uma nova fase de sua jornada estava apenas começando. O eco do passado havia se tornado um chamado para o futuro, e eles estavam prontos para responder. Lux relinchou suavemente, sua luz pulsando com uma energia renovada. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de esperança, enquanto o grupo descia a montanha, prontos para escrever o próximo capítulo na história dos Guardiões de Vale das Serras.